Você já percebeu que em muitas mesas de decisão, em cargos de liderança, nas altas posições de empresas e governos, quem comanda nem sempre é o mais sábio, o mais culto ou o mais virtuoso? Muitas vezes são pessoas limitadas, impulsivas, cheias de vaidade, mas com um poder imenso sobre o destino dos outros. Parece injusto, parece irracional, mas Maquiavel já havia enxergado essa verdade brutal séculos atrás. O poder não é distribuído ao mais justo, mas ao mais ousado. E é aqui que a maioria erra, acreditando que basta ter mérito, inteligência ou moral para ascender. A realidade é mais crua. O poder não segue a justiça, ele segue a força. E força no mundo moderno significa percepção, influência e coragem de agir quando os outros se retraem. Imagine um campo de batalha silencioso. De um lado, homens brilhantes, cheios de teorias, esperando o momento perfeito para agir. Do outro lado, homens ousados, limitados, mas dispostos a dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Quem vence? Não o mais preparado, mas o que teve a audácia de se mover. Essa é a lei que governa não apenas a política, mas os negócios, as carreiras e até os relacionamentos. A vida não recompensa o perfeito, recompensa o presente, o que age, o que arrisca, o que toma espaço. E é por isso que tantas pessoas tolas acabam no poder, porque enquanto os inteligentes calculam, os ousados avançam. Enquanto os virtuosos questionam se deve, os ambiciosos já ocuparam o trono vazio. Maquiavel entendia isso e deixou claro: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Porque o medo prende mais do que o amor. O medo é imediato, concreto, visceral. O amor é instável, depende de memória e da gratidão, sentimentos volúveis. Já o medo é eterno, enquanto a ameaça existir. Agora pare e reflita. Quantas vezes você na sua vida deixou o menino interior dominar? Quantas oportunidades foram perdidas porque você hesitou, porque quis esperar mais preparo, mais confiança, mais garantias? Enquanto você aguardava, alguém mais ousado, talvez até menos preparado, tomou o seu lugar. E é por isso que você precisa entender essa verdade. Se você não dominar o jogo do poder, será sempre uma peça movida por quem domina. A sociedade de hoje não é menos cruel do que a Florença renascentista de Maquiavel. Só mudou a forma da arena. Não temos mais gladiadores com espada, mas temos disputas de narrativas, batalhas digitais, guerras silenciosas de influência. E nesse campo, a tolice ousada ainda vale mais do que a inteligência paralisada. Não é justo, mas é real. E ignorar a realidade é perder por ingenuidade. Os tolos assumem o poder porque não carregam o peso da reflexão profunda. Eles não se importam com todas as consequências, apenas com o resultado imediato. Eles não precisam de validação de todos, precisam apenas do espaço para dominar. E esse espaço quase sempre está vazio, porque os sábios, com suas dúvidas e princípios, não têm coragem de ocupá-lo. A vida não tolera vácuos. Se você não ocupa, alguém ocupa por você. Essa é a essência da luta pelo poder. Mas não confunda ousadia com ignorância pura. Maquiavel jamais glorificou o estúpido por ser estúpido. O que ele ensinou é que a percepção de coragem, mesmo que teatral, mesmo que desprovida de profundidade, cria uma imagem irresistível para as massas. O povo segue quem transmite segurança, não quem tem razão. O povo se rende àquele que fala com convicção, não ao que questiona demais. E é por isso que os líderes medíocres se erguem sobre multidões de pessoas brilhantes. Eles oferecem certeza onde os outros oferecem dúvidas. Eles oferecem ação onde os outros oferecem teorias. Eles oferecem direção onde os outros oferecem hesitação. Veja como isso se aplica à sua vida. Se você entra em uma sala de reunião inseguro, explicando demais, justificando demais, você pode ter a melhor ideia do mundo e ninguém vai te ouvir. Mas se alguém menos inteligente, menos preparado, falar com firmeza, olhar nos olhos, cortar a hesitação e declarar: é assim que faremos, a sala o seguirá. Porque os humanos são programados para buscar liderança, não perfeição. A busca é por alguém que dê um norte, mesmo que esse norte não seja o mais correto. E aqui está a lição brutal. Não basta ser certo, é preciso parecer certo. Não basta ter razão, é preciso transmitir razão.
Não basta ser capaz, é preciso agir antes. Aquele que internalizar essa verdade viverá em vantagem constante sobre os demais. E se você tem inteligência, mas não tem ousadia, sempre será refém dos ousados. Se você tem virtude, mas não tem coragem, sempre será manipulado pelos corajosos. Se você tem visão, mas não tem ação, será sempre espectador do sucesso alheio. E a pergunta que você precisa fazer agora é: você quer continuar acreditando que o mundo é justo ou quer aprender a jogá-lo como realmente é? Porque enquanto você insiste em viver pelo que deveria ser, os outros estão governando pelo que é. E o que é duro, frio e sem compaixão. O poder se move em direção a quem o reclama, não a quem o merece. Maquiavel não escreveu para bajular príncipes, ele escreveu para alertar. O governante que espera ser amado será traído. O governante que espera a bondade do povo será devorado. E o homem comum que espera que a vida o reconheça pela sua bondade, sua inteligência ou seu esforço, será esmagado pelos menos capazes, mas mais ousados. Isso não é pessimismo, é anatomia da realidade. Reconhecer isso não significa abraçar a crueldade, mas abrir os olhos para ser manipulado por ela. Agora, traga essa filosofia para o íntimo da sua vida. Quantas vezes você deixou alguém menos preparado dominar uma situação porque teve medo de se expor? Quantas vezes calou sua opinião esperando a hora certa e viu um outro mais raso colher os frutos da sua ideia? Quantas vezes sua hesitação custou não apenas uma oportunidade, mas sua própria confiança? Que nasce a transformação. Quando você percebe que não basta mais ser espectador da ousadia alheia, você precisa reclamar o espaço que é seu. Não se engane, ousadia sem inteligência é perigosa, mas inteligência sem ousadia é inútil. O equilíbrio entre a sagacidade e a coragem é o que faz um verdadeiro estrategista. Maquiavel sabia que o povo pode se encantar por um tolo ousado, mas sabia também que esse tolo será facilmente derrubado por quem combina ousadia e estratégia. Esse é o ponto em que você deve mirar. Não basta criticar os que chegaram lá sem mérito. Precisa aprender com eles o movimento que você ainda não teve coragem de fazer. Porque enquanto você se indigna, eles governam. Enquanto você protesta, eles decidem. Enquanto você aponta erros, eles acumulam poder. Indignação sem ação é apenas masturbação intelectual, o refúgio dos que preferem criticar do que construir. O verdadeiro discípulo da realidade aprende até com o inimigo. Ele olha para o tolo no poder e não apenas o despreza, mas o estuda. O que ele fez que eu não fiz? Onde eu hesitei? Onde eu dei espaço? Qual foi a brecha que ele ocupou? Porque essa brecha amanhã pode ser ocupada por você, se tiver coragem. Quando você começa a observar o mundo por essa lente, tudo muda. Você deixa de se surpreender com um chefe incompetente que manda em todos, um político ridículo que move multidões, com um influencer vazio que arrasta milhões de seguidores. Você entende que a base de tudo não é mérito, mas percepção. Não é profundidade, mas ousadia. O ser humano em massa não busca a verdade mais complexa, busca a segurança mais convincente. Quem entrega essa segurança, mesmo que ilusória, conquista a confiança das pessoas. O que Maquiavel ensinou é que as pessoas não seguem necessariamente quem é mais justo, mas quem é mais útil aos seus olhos. A utilidade, muitas vezes, é apenas a capacidade de transmitir confiança, de inspirar ação, de mover vontades. Quantas vezes você já viu alguém claramente desqualificado assumir uma posição simplesmente porque tinha coragem de se expor? É isso. O mundo não premia apenas competência, ele premia visibilidade. Não adianta ser brilhante no silêncio. O silêncio é o cemitério de talentos que não aparece, não existe. Quem não ousa não influencia, quem não se coloca não decide. Isso deveria acender uma chama dentro de você. Porque se é verdade que até os tolos conseguem poder, imagino que você, com inteligência, visão e preparo, pode conquistar quando decide romper o casulo da hesitação. Mas aqui está a diferença. Não basta querer. Preciso moldar-se como alguém que os outros percebam como inevitável. Não alguém que pede espaço, mas alguém que ocupa o espaço. Não alguém que implora por reconhecimento, mas alguém que age de forma tão incisiva que não pode ser ignorado. A pergunta então se transforma. Como se tornar inevitável? Maquiavel nos dá as pistas. Ele fala sobre a virtude. Não virtude no sentido moral,
mas a virtude como energia, habilidade, força de caráter e astúcia. A virtude é a capacidade de se adaptar às circunstâncias, de manipular a sorte e de impor sua vontade. É o poder de transformar a adversidade em oportunidade, crise em ascensão. A virtude é o que separa o tolo ousado do estrategista poderoso, porque o primeiro apenas ocupa espaço, mas o segundo cria impérios. Para alcançar essa virtude, você precisa primeiro matar o menino que existe dentro de você, o menino que espera reconhecimento espontâneo, o menino que tem medo de ser rejeitado, o menino que acredita que basta ser bom para ser escolhido. Esse menino é uma prisão. Enquanto ele tiver, o homem jamais nascerá. Enquanto ele viver, o homem jamais nascerá. O homem não espera ser reconhecido. Ele se coloca à mesa. O homem não teme a rejeição. Ele entende que a rejeição é parte do jogo. O homem não acredita que o mundo é justo. Ele conhece a dureza da realidade e joga conforme as regras que existem, não as que gostaria que existissem. E é aqui que a transformação acontece. Quando você deixa de ser governado pelas ilusões de como o mundo deveria ser e passa a governar sua vida pelo que o mundo realmente é, isso não significa perder valores, mas significa não ser escravo deles. O poder não é concedido, ele é tomado. E tomar poder exige disciplina, clareza e ação. Se os tolos já provaram que é possível subir apenas pela ousadia, você tem a chance de unir ousadia à inteligência, e isso é uma força avassaladora. Pense nos momentos em que você cedeu, nas discussões em que preferiu calar, nas ideias que guardou para si, nos riscos que evitou. Em cada um desses instantes, você abriu espaço para alguém menos preparado se impor. Você cavou o trono deles com sua própria hesitação. Isso é doloroso de admitir, mas libertador de compreender, porque significa que a chave sempre esteve em suas mãos. Você não perdeu porque não podia, perdeu porque não ousou. E se não ousou ontem, pode ousar hoje. Maquiavel também alertou. O povo é volúvel. Eles se encantam com a ousadia, mas também se revoltam contra a fraqueza. O líder que não demonstra firmeza perde apoio rapidamente. E aqui está sendo um segredo que poucos entendem. Firmeza não é nunca errar, é nunca hesitar diante do erro. O povo perdoa o engano, mas não perdoa a indecisão. E isso vale para sua vida pessoal, seus colegas, sua família. Seus parceiros não esperam que você seja perfeito, esperam que você seja decidido. O erro pode ser corrigido, mas a hesitação mata a confiança. E a confiança perdida é quase impossível de recuperar. Por isso, se você quer realmente deixar de ser refém do menino que vive dentro de você, precisa cultivar 3 forças: a clareza, disciplina e resiliência. Clareza para enxergar o jogo como ele é, sem ilusões, sem véu, sem ingenuidade. Disciplina para agir todos os dias, mesmo quando não há motivação, mesmo quando há medo. E a resiliência para se levantar sempre que cair, porque a queda é inevitável, mas o fracasso só existe quando você decide não se levantar. A clareza vai te impedir de cair na armadilha de achar que o mundo é justo. Vai te mostrar que poder não vai até você, você vai até ele. A disciplina vai te tornar perigoso, porque consistência é mais rara que talento. O mundo está cheio de brilhantes preguiçosos, mas quase vazio de persistentes consistentes. E a resiliência vai te blindar contra a tragédia inevitável, porque a vida vai te golpear, vai te testar, vai te jogar ao chão. E o que definirá seu futuro não será a força do golpe, mas sua decisão de levantar. O povo respeita quem ressurge, o povo segue quem resiste, o povo confia em quem sobrevive às tempestades. E é por isso que líderes aparentemente tolos muitas vezes se mantêm no poder. Eles erram, mas não caem. Eles tropeçam, mas continuam. Eles perdem batalhas, mas não desistem da guerra. Enquanto os inteligentes se afundam em autopiedade. Eles levantam e gritam: aqui estou eu novamente. E o mundo aplaude não o mais sábio, mas o mais resiliente. Porque no fundo, todos nós sabemos que a vida é sofrimento e admiramos quem suporta o fardo sem quebrar. Então pergunte a si mesmo: o que falta em você não é inteligência, o que falta em você não é moral. O que falta em você é a decisão de ocupar o espaço que até agora você tem cedido aos tolos. O que falta é a coragem de dizer em voz alta: eu assumo, eu decido, eu lidero. O que falta é você matar a parte infantil que acredita que reconhecimento virá por si só. Não virá, nunca veio e nunca virá.
O mundo não reconhece quem merece, o mundo reconhece quem exige. O poder não é conquistado pelos mais inteligentes, nem preservado pelos mais nobres. O poder é conquistado pelos que ousam, pelos que, mesmo em meio à própria ignorância, não têm medo de parecerem inconvictos. A convicção ainda é baseada em ilusões. Tem mais força que a verdade falada em voz fraca. O povo prefere seguir o homem que parece saber o caminho do que o sábio que hesita em cada passo. Eis a primeira lição cruel. A percepção governa mais do que a realidade, e é por isso que tantos tolos chegam ao poder. Eles não carregam o peso da dúvida, não se atormentam pela profundidade das consequências. Seu discurso é simples, direto, inflamado e por isso mesmo irresistível. Enquanto o homem reflexivo mede palavras, o tolo grita em slogans. Enquanto o sábio analisa cenários, o tolo aponta os inimigos. Enquanto o prudente propõe reformas lentas, o tolo promete mudanças imediatas. E o povo, faminto por esperança rápida, sempre se curva diante do que promete atalhos. Maquiavel já sabia. Quem controla a narrativa controla a multidão. E a multidão, guiada por medo ou desejo, raramente busca coerência. Ela busca emoção, quer acreditar em alguém que diga: eu sei o que fazer, me sigam. Pouco importa se alguém é um tolo. A força da promessa supera a fragilidade da lógica. O poder não se trata de quem está certo, mas de quem fala com autoridade. E aqui está o paradoxo. Muitos tolos no poder permanecem nele por mais tempo do que os sábios, porque o tolo, ao chegar no topo, entende intuitivamente que precisa manter a ilusão. Ele veste a máscara da coragem, da liderança, e os que olham de baixo confundem a máscara com o rosto verdadeiro. Poucos ousam investigar, poucos ousam desconfiar. A mentira repetida em confiança parece verdade. A verdade dita com hesitação parece mentira. Por isso, quem deseja crescer precisa entender. A sabedoria sem a ousadia é inevitável. E a ousadia sem sabedoria pode reinar por décadas. O mundo não premia apenas quem sabe mais, mas quem sabe se mostrar mais forte. E a força não é uma questão de músculos, mas de presença, de postura, de magnetismo. O tolo que acredita em si mesmo contagia o sábio que duvida de si mesmo. E aqui está o ponto crucial para você. Se você deseja conquistar sua vida, seus projetos, seu futuro, não basta ter conhecimento. Você precisa ter coragem de parecer inabalável. Precisa aprender a se colocar no centro da cena, mesmo que ainda esteja aprendendo nos bastidores. Porque o mundo não vê o que você sabe, ele vê como você se apresenta. O erro dos sábios é esperar estarem prontos. A ousadia dos tolos é agir mesmo despreparados. E adivinha quem vence? A vida não recompensa o mais preparado, mas o mais ousado. Quantas vezes você já viu pessoas menos inteligentes, menos capazes, alcançarem lugares que pareciam intangíveis? Quantas vezes olhou e pensou: mas como ele chegou lá? Ele não sabe metade do que eu sei. E a resposta é simples: ele teve coragem de se lançar. Ele não pediu permissão. Ele não superou validação. Ele criou a própria narrativa e fez os outros acreditarem nela. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos veem, mas poucos tocam. Isso significa que a imagem que você projeta pesa mais do que a essência que você carrega. É injusto sim, mas é a verdade crua. O mundo prefere ilusão bem apresentada à realidade mal comunicada. O tolo que domina a cena supera o sábio que se cala. Agora reflita, até quando você vai permitir que a dúvida te mantenha pequeno? Até quando você vai se esconder atrás da espera, da preparação eterna, da desculpa de ainda não é a hora? Entenda que nunca será a hora perfeita. O palco sempre parece maior do que suas pernas conseguem correr, mas os que sobem são lembrados e os que hesitam permanecem invisíveis. A diferença entre o homem que conquista e o homem que observa é simples. O primeiro age com ousadia. O segundo morre com arrependimento. E no jogo da vida, ousadia é poder, mesmo que você falhe. Falhar agindo o coloca acima dos que nunca ousaram, porque a falha ensina e a hesitação só corrói. Os tolos acabam no poder porque não esperam merecê-lo, eles o tomam. E você, vai continuar esperando merecer sua vida ou vai tomá-la?